Bom dia, meus amores, meus alunos do segundo ano. Sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula não presencial de Sociologia. Aqui é a professora Giovana e nós vamos falar hoje sobre as minorias sociais. As minorias sociais são grupos de pessoas que se encontram em situação de desvantagem social, cultural, política, étnica, física, religiosa ou econômica dentro de uma sociedade. São grupos que costumam estar à margem da sociedade e que sofrem violência, preconceito e discriminação. Então, mesmo que estes grupos eventualmente estejam em maioria numérica, são as relações de dominação entre os diferentes grupos sociais que irão definir quem faz parte das minorias sociais. Exemplos: indígenas, negros, imigrantes, mulheres, homossexuais, trabalhadores do sexo, idosos, moradores de vilas ou favelas, portadores de deficiências, obesos, pessoas com certas doenças, moradores de rua e ex-presidiários, entre outros. Como se sabe, grande parte da população vive à margem da sociedade, o que corresponde fatalmente à vivência de condições de vulnerabilidade social, permeadas pela falta de acesso à educação, à saúde e outros elementos vitais para a vida de qualquer pessoa. A vulnerabilidade é composta por diversos fatores responsáveis pela exclusão social de uma parcela da população. Entre eles, podemos incluir questões históricas de raça, de gênero e de orientação sexual. Questões como essas fazem com que diversos cidadãos sofram com a falta de representatividade e de oportunidades. Com isso, se encontram em uma situação de desequilíbrio, por não ter o mesmo acesso a oportunidades que outros grupos sociais têm. Esse cenário é comum em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que normalmente enfrentam problemas políticos e socioeconômicos. Os grupos minoritários têm algumas características comuns que fazem com que possamos identificá-los. Primeiramente, pela vulnerabilidade em que se encontram. Como já falamos anteriormente, eles sofrem violência, preconceito, discriminação e até o extermínio. Outra característica comum às minorias é a organização de movimentos de luta contra privilégios dos grupos dominantes. Os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Logo, estes grupos ficam vulneráveis ao preconceito e à discriminação e até ao extermínio, como eu disse. As minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido, que as oprime, e para isso utilizam estratégias comuns como passeatas, manifestos e diversos tipos de exposição na mídia. As minorias costumam se organizar por meio de movimentos sociais para lutar por seus direitos e também para pressionar as instituições responsáveis a cumprir os seus deveres para com essas populações. Assim, podemos concluir que as minorias lutam por respeito, reconhecimento, representatividade, igualdade de direitos, direitos humanos, civis e sociais, que são assegurados pela Constituição e também pela Declaração de Direitos Humanos. Então, pessoal, as minorias é
uma categoria analítica social histórica. Por quê? Porque certos grupos sociais são analisados frente a outros grupos em caráter de representatividade. Veja bem, qual o critério de representação de vulnerabilidade e proteção ou desproteção que um grupo social tem em relação a outros? Vamos pensar comparativamente. Nós temos populações trans, povos indígenas, população negra, população idosa, pessoas com deficiência, população em condição de rua, população carcerária, população negra e periférica. Isso significa dizer o quê? Que nós temos os marcadores sociais da diferença, que envolve a classe social, a raça e o gênero. Então, por que eu estou chamando vocês a atenção para pensarmos comparativamente? Quando a gente pensa nas mulheres, elas sofrem opressão na sociedade há mais de 10 mil anos. Mas quando eu faço um recorte, as mulheres negras, eu estou especificando o tipo de discriminação social que as mulheres negras sofrem. E se eu fizer um corte ainda maior, mulheres transexuais, negras e pobres. Então, eu estou falando de uma minoria específica. Será que deu para todo mundo compreender? Eu espero que sim. E, em caso negativo, se você ainda tiver com alguma dúvida, entre em contato comigo no privado para que eu possa ajudar a esclarecer. Agora, rapidamente, eu quero explicar para vocês o assunto da aula da semana passada, que é sobre status e papel social, que é um campo importantíssimo do estudo da sociologia. O que é o status social? O status social é uma posição. Essa posição está ligada a diferentes funções. Como eu coloquei aqui na ilustração, posto de trabalho. Qual é o posto de trabalho que uma pessoa pode ter dentro da sociedade? Ou ele é patrão, ou ele é empregado. Por exemplo, locais de lazer. Qual o ambiente que uma pessoa pode frequentar na sociedade? Uma praça pública ou um clube específico? O partido político, a pessoa ela é um membro do partido ou é um candidato? E a posição do núcleo familiar? Você é o filho mais velho, você é o filho do meio ou você é o filho mais novo? Então, o status, ele está ligado à posição que você, eu e qualquer pessoa ocupa dentro de uma sociedade. É ligado às diferentes funções, tá? E o papel social? O papel social, ela explica os teus direitos e os teus deveres dentro do status social. Envolve todo tipo de ação que a sociedade espera no status social que você ou eu e qualquer pessoa ocupa. Por exemplo, se uma pessoa é bombeiro, qual é o papel que a sociedade espera de um bombeiro? Que esse bombeiro salve vidas. É ou não é verdade? Mas a sociedade está cobrando esse papel da função do bombeiro. Se o bombeiro não resgatar vidas, ele não está cumprindo o papel social dele. Mas o que ele ganha em troca disso? Qual a remuneração? Qual o salário?
Porque eu expliquei para vocês que o papel social se refere a direitos e a deveres. Então, o dever do bombeiro é salvar vidas. E o direito? O direito dele é ter um salário digno. Vocês concordam? Outro exemplo. Uma mulher. Qual é o papel social de uma mulher? Levando em consideração que nós estamos dentro de uma sociedade o quê? Capitalista. Olha bem, gente, o papel social, ele se refere muito aos padrões da normalidade, aos padrões aceitos. Lembrando que nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista e que prioriza o lucro. Se essa mulher, o papel social dela é que seja mãe, é que seja boa esposa, é que seja boa dona de casa. As mulheres que não querem se casar, que não querem ter filhos, a sociedade exerce uma pressão muito grande em cima das mulheres para que gerem filhos. Inclusive, tem um grande dizer assim, que a mulher só é completa depois que tem filhos. Então, isso é o quê? Isso é uma influência do papel social sobre o comportamento, as atitudes e as decisões das pessoas. Então, veja bem, a mulher que resolve não se casar ou resolve não ter filhos, ela sofre o quê? Um preconceito e ela sofre uma exclusão social. Então, vocês estão entendendo o que é o papel social? Qual que é o status de um médico? Ah, o médico, ele tem um status social, porque ele é bem visto na sociedade. Mas ele é bem visto porque o papel dele na sociedade é também de curar os doentes. Se ele não cura o doente, aí é um problema danado. Ele não é um bom profissional. Porque o que se espera de um médico? Que além de curar os doentes, ele tenha muito conhecimento, que ele tenha um consultório, que ele vá prescrever o remédio certo e que a pessoa vai tomar o remédio e vai ficar curado. Esse é o papel social do médico. Se a gente comparar com um curandeiro lá numa tribo indígena, o curandeiro não tem o conhecimento de um médico, mas ele tem um conhecimento de ervas, de plantas medicinais, e ele vai fazer um ritual religioso junto com bebidas de chás ou em plastos, infusões, e o curandeiro também tem a função de quê? De curar os membros doentes daquela tribo. Então, o status social do médico e do curandeiro é o mesmo. Porém, o papel social é diferente. Por quê? Porque para o médico, dentro de uma sociedade capitalista, a gente espera que ele tenha um consultório e que ele vá passar remédios prescritos, né? Vai passar nossa receita médica com medicamentos criados, desenvolvidos em laboratório. Um curandeiro, você não espera esse mesmo papel social. É um papel social diferente. Estão entendendo, gente? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los no privado. Tenham todos um ótimo dia, um abraço e até a próxima aula.